Olá pessoal, sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e hoje nós vamos trabalhar urbanização, onde nós vamos dividir aqui as aulas em urbanização, e aí é o processo de urbanização. Nós vamos ver também conceitos de urbanização, a urbanização no Brasil, a urbanização nos países desenvolvidos, as consequências, e o início destes processos. Na aula de hoje nós vamos ver o que é uma cidade e onde ela está assentada, isto é, como é que é o terreno de uma cidade. Como é que é o conceito para o terreno dessa cidade? Então vem comigo o processo de urbanização e hoje nós vamos falar o que é uma cidade. Não esqueça de fazer a sua inscrição lá no YouTube, Aula D, compartilhando e curtindo a nossa página para a continuidade ali deste projeto. Então, o que é uma cidade e onde ela está assentada? A primeira coisa, toda cidade é uma forma de organização complexa, porque nós temos diferentes interesses dentro de uma cidade. Um exemplo, tem gente que quer paralisar e tem gente que quer passar. Tem gente que quer abastecer e tem gente que acha que tem que ficar sem gasolina devido ao processo, interesse, uma manifestação contra o governo. Então, observem, vamos pegar essa semana como exemplo, onde nós tivemos uma gigantesca paralisação no Brasil inteiro, começando ali com o movimento dos caminhoneiros, sendo movimentos ali sindicatos privados e também autônomos. E tinha gente querendo passar, tinha gente que achava que era uma grande bobagem, tinha gente pedindo intervenção, tinha gente pedindo ali para o movimento continuar. E tudo isso está acontecendo dentro de uma cidade, dentro de uma infraestrutura. Então, estou trazendo esse exemplo para tornar mais prático, mais visual o conceito de cidade. Toda forma de organização complexa, onde nós vamos ter infraestrutura administrativa, cultural, econômica, industrial, de educação, de saúde, isto é, várias estruturas, E a cidade, ela é fruto da criação humana. Nós vamos materializar na cidade a nossa cultura, a nossa tradição. Tentem trazer isso para o aspecto seguinte. Tu tem muito pouco dinheiro, mas tu precisa construir uma casa. Então, tu vai construir uma casa mais carente do ponto de vista estrutural, com menos requinte, com materiais mais simples e mais frágeis, perfeito? Então, observando que você, com pouco dinheiro, você vai construir uma casa muito simples, carente, digamos assim. Agora, se você tem muito dinheiro, você vai construir uma casa muito mais organizada, muito mais planejada, com um requinte muito maior. Onde é que eu quero chegar? De acordo com o poder aquisitivo da região, do lugar, do estado, nós vamos ter uma diferenciação na construção dessa cidade. E claro, vamos levar em conta também a cultura, a história, a tradição, a quantidade de pessoas. Então a cidade, além dela ser fruto de uma criação humana, ela é produto histórico geográfico, ela é dinâmica, está sempre em mutação, uma metamorfose ambulante, diria então Raul Seixas, O espaço sempre em construção, e aí em construção, fazendo uma referência à música do Chico Buarque, subiu a construção como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse a única, caiu no meio do passeio público, morreu na construção, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Isto é, o homem, o trabalhador construindo prédios, A cidade está crescendo, mas ele morreu atrapalhando o trânsito, agonizando no meio do passeio público. Então a cidade, a urbanização, ela é um conjunto dos trabalhos necessários para adotar uma determinada área de infraestrutura. Mas que infraestrutura é essa? Bom, eu preciso da água na torneira, eu preciso do esgoto, que é onde quando eu dou a descarga, eu preciso da iluminação, eu preciso do transporte público, eu preciso da pavimentação, eu preciso ir para o hospital, eu preciso de uma universidade. Isso é infraestrutura. E é o homem quem constrói. Então aí a gente já vai perceber o seguinte, que nós vamos ter quem? Quem é que modifica a cidade? A indústria e o agente imobiliário. Você não modifica, eu também não modifico. Não é porque, não é uma questão de, eu não quero, eu gostaria de ter. Nós não temos o poder de modificar, de transformar uma cidade. Então o agente imobiliário, a construtora vai modificar uma cidade. Veja o shopping.
Perceba a transformação que o empreendimento, o shopping faz, né, aí no teu bairro, né, no centro de uma cidade. Perceba a transformação que a indústria faz no entorno. Então, nós não modificamos, mas o agente imobiliário, a construtora, sim, tá? Vai modificar toda essa infraestrutura. Essa imagem agora destacada para vocês na tela aí. A verticalização, isto é, a cidade crescendo verticalmente em São Paulo. Com isso nós vamos ver na aula, né, conceitos de urbanização. Isso é muito interessante. Essa outra imagem aí, né, destacada na tela, o Arco do Triunfo, Paris, França, não é coincidência não. Todas as avenidas desembocando no Arco do Triunfo. Isso é planejado, isso é uma infraestrutura. É a materialização de uma cultura, de um processo histórico do homem em Paris. Em Paris. Isso não é acidental. Perfeito? Isso é planejado, isso é organizado. Essa outra imagem maravilhosa, Paris, plano, planície. E aí lá no fundo, vocês estão percebendo na imagem aí que a edição está destacando para vocês no fundo, né, destoando um pouquinho uma construção de prédio, uma construção mais moderna. Agora nessa outra imagem também destacada aí para vocês na tela, né, são prédios modernos em meio a Paris, que é uma cidade, né, plana, baixa, casas velhas, né, com toda uma luz, paredes em cor de giz, um tom amarelado, parafraseando aqui a música Telhados de Paris, do Ney Lisboa. Nós percebemos então nessa imagem o quê? Uma estrutura antiga, baixa, mas lá no fundo um bairro com uma estrutura mais moderna, né, mais recente. Tudo isso, gente, essa forma dessa cidade, que é onde eu pergunto para vocês, onde é que a cidade está assentada? No chão, no solo, no terreno. Mas como é que é este terreno? É aí o conceito de sítio urbano. Sítio urbano é a topografia, é o terreno, é o relevo da cidade. Então, como é que é o relevo da tua cidade? Como é que é o relevo, a topografia de Manaus? Como é que é o relevo, a topografia de Brasília? Como é que é o relevo, a topografia de Paris? Então, o sítio urbano é o local onde ocorreu a urbanização, é o terreno, é o relevo, é o formato. E aí, né, nós vamos ver aqui como é que pode ser desenvolvido esse sítio urbano. De planície, nós vamos ter o exemplo Manaus, que daí é reto, é plano, na beira do rio. Um outro exemplo de planície, Paris, plano, reto, baixo. O exemplo de um sítio urbano de planalto, com uma altimetria, uma altura mais elevada, Brasília, né, mais alto, mais elevado. Uma cidade montanhosa, muito mais alta, né, com mais de 2.800 metros de altitude. Exemplo, La Paz, a própria Bogotá, na Colômbia, também com 2.600 metros de altitude. São cidades de montanha, são mais altas. Cidade com sítio urbano de Acrópole, ela é desenvolvida, né, ela tem o seu início a partir de uma parte mais alta da cidade. Né? Ela tem uma parte mais elevada, mais alta, e ela começa com um mecanismo de defesa, né? Ela foi desenvolvida numa parte mais alta, que é para estabelecer uma defesa, para cuidar o inimigo chegando. Então você se posiciona numa parte mais alta e você consegue cuidar ou avistar o inimigo. Então a parte mais alta da cidade, onde ela teve início da sua construção. Acrópole, no caso Atenas, na Grécia, trazendo isso para vocês. Outro conceito que nós vamos ver aqui são conjuntos de regras, normas. Então você tem uma regra, uma norma na igreja, né? Nós vamos ter dentro de um shopping uma regra, uma norma. Nós vamos ter dentro da escola, da universidade, regras, normas de convivência, perfeito? A gente não pode andar pelado. Ah, mas eu sou praticante, né, do nudismo, né, dessa coisa mais natural, né, essa coisa desenvolvida em comunidade. Sim, mas você não pode entrar nu num shopping. Tá? Não, absolutamente nada contra, mas você não pode entrar nu num shopping, não pode entrar nu numa igreja. Nós temos normas, nós temos regras, perfeito? E na cidade nós também temos regras, normas. Você não pode cortar o galho da árvore que está na frente da sua casa, não pode. Ah, mas está caindo, vai cair no meu telhado. Você tem que ligar para a prefeitura, no caso seria aqui em Porto Alegre, seria a SMAN, para, né, anunciar, para relatar que aquele galho está caindo, tem um risco. Aí eles vão mandar ali um técnico para poder fazer esse corte, né, da forma mais, digamos assim, precisa e para preservar a árvore.
Perfeito? Então, nós estamos falando de um conjunto de normas e regras que vão ser estabelecidas dentro de uma cidade. O nome disso é plano diretor. O plano diretor municipal, que é um mecanismo legal, né? E aí nós estamos falando de um conjunto de normas e regras que visam a orientação, né, para a ocupação deste solo urbano. Então, são regras para a gente ocupar e conviver nessa cidade. Então, que visam a ocupação, né, orientar a ocupação deste solo, tomando como base interesses coletivos e também difusos, até mesmo para preservar a natureza, o contexto histórico, o contexto cultural. E aí nós vamos ter diferentes interesses, isto é, eu posso fechar essa rua aqui, sexta-feira, às 18 horas, para poder protestar contra, né, por uma causa, mas e aquele cidadão que quer passar? E aí, que quer chegar em casa, que trabalhou o dia inteiro? É complexo, não é? Muito complexo. Então, devemos levar em conta isso. Então, nós temos interesses particulares, interesses, né, dos moradores, interesses privados. Eu posso construir um prédio com 20 andares na beira da praia, com 20 andares, né, no lago ou na beira do rio? Vai do plano diretor de cada município, que vai estabelecer uma regra, vai estabelecer uma altura, um limite. Tudo isso precisa ser avaliado. Mas é óbvio que a empresa, o privado, tem uma força muito grande e muitas vezes até mesmo para modificar o plano diretor de uma cidade. É óbvio que daí nós estamos falando do privado, um gigantesco empreendimento, né, de uma construtora, de um shopping com edifícios comerciais, alteram muitas vezes esse plano diretor, porque tem uma força muito grande. E sim, e muitas vezes vão gerar um impacto ambiental muito grande. Então, nós vamos ter vários princípios. Por exemplo, nesse exemplo aqui de, perdão da redundância, o plano diretor de Porto Alegre traz aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, a promoção da qualidade de vida, reduzindo desigualdades e reduzindo a exclusão social. Só que isso está no papel. Basta você sair pelas ruas que a gente percebe o quê? Vários excluídos, vários invisíveis, vários bairros ali onde o Estado não chega, a chamada ausência do Estado, né? São bairros segregados, divididos pela diferença de renda, pela péssima distribuição de renda. Artigo 6º, parágrafo 1º vai dizer o seguinte: prioridade ao transporte coletivo, prioridade ao pedestre, prioridade às bicicletas. Mas nós não temos muitas ciclovias, você não tem nem onde andar. Então percebam que, né, nós temos na teoria, mas na prática é outra situação, é completamente diferente. Então, sim, essa cidade é também um campo de lutas, um campo de manifestações sociais, culturais, políticas, onde nós vamos ter vários interesses divergindo. Então, ela é um palco de lutas, de conflito também. Nós temos o interesse privado, nós temos o interesse, né, particular, o interesse coletivo, e aí o que torna um campo de lutas. E é muito difícil estabelecer muitas vezes, um interesse que vá atender a todos. Por isso que a cidade ela é complexa. E não esqueça, pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Um beijo e até a próxima aula. Valeu, gente!